Eles estão a ouvir-nos. A chuva descia sobre a cidade como uma cortina silenciosa, lavando as ruas, mas não os pecados daqueles que passavam apressados. Os prédios envidraçados refletiam o céu cinzento, e os carros, como serpentes metálicas, deslizavam entre poças, respingando água gelada sobre quem ousava caminhar sem proteção. Era uma manhã fria, daquelas em que o vento corta como lâmina, e até a compaixão parece se esconder nos becos. Clara caminhava com passos firmes, apesar do corpo franzino. Seus sapatos estavam encharcados e cada passo produzia um som leve de água comprimida. Tinha os cabelos presos num coque desfeito e vestia um casaco marrom, surrado com os bolsos descosturados. À primeira vista, ninguém a notaria. Era só mais uma alma invisível vagando entre os poderosos. Mas seus olhos denunciavam algo raro. Dignidade silenciosa. Ela parou diante do imponente edifício da Aurum Group, uma torre de vidro que perfurava as nuvens. Havia segurança na porta, câmeras rotativas, repórteres aglomerados atrás das grades. Jornalistas cochichavam, afiando perguntas como facas, esperando ver sangue financeiro. Diziam que algo grave havia acontecido. Que Augusto Ferraz, o homem intocável, o titã dos investimentos, estava prestes a enfrentar a ruína. Mas Clara não estava ali por boatos. Ela segurava algo mais pesado que qualquer notícia, uma carta dobrada 3 vezes, protegida dentro do bolso interno do casaco. Seus dedos tocaram o papel com cuidado. Aquela carta era a última ligação entre seu passado e aquele prédio. Do outro lado das portas giratórias, um homem caminhava em círculos dentro do saguão. Alto, de cabelos grisalhos penteados para trás, terno escuro impecável, mas com os ombros estranhamente curvados. Era Augusto Ferraz. Chefes, diretores e advogados tentavam falar com ele, mas ele os escutava como quem escuta ecos distantes. Não havia mais brilho no olhar daquele que já fora um conquistador. A bolsa havia despencado, investidores ameaçavam processar, jornais já preparavam manchetes sobre o império em ruínas. E ele, orgulhoso demais para admitir medo, lutava contra algo ainda mais cruel, o silêncio dentro de si. Clara respirou fundo. O vidro refletiu seu rosto pálido. Ela sabia que entrar seria quase impossível, mas desistir, jamais. Ela precisava falar com ele, com Augusto. Por quê? Nem ela ousava pronunciar em voz alta, mas carregava uma verdade que ninguém naquele edifício imaginava, algo que poderia quebrar um homem ou salvá-lo. Ninguém notou quando uma gota de água caiu do queixo dela ao chão. Aquela manhã estava prestes a unir 2 vidas que jamais deveriam se cruzar. E, no entanto, os repórteres se comprimiam junto às grades de contenção, apontando câmeras e microfones como se fossem armas em busca de uma confissão. Dizem que ele perdeu mais de 300 milhões em uma manhã, cochichou um deles. O Império Aurum está cambaleando. Será o fim? Disse outro com um sorriso predador. Clara escutava tudo em silêncio, mas não se movia. Sua respiração formava pequenas nuvens no ar gelado. Ela apertou a sacola de pano contra o corpo e deu o primeiro passo em direção à entrada. O segurança, um homem robusto de pescoço grosso, ergueu a mão. Não é permitido entrar, disse sem sequer olhar para ela. Preciso falar com o senhor Augusto Ferraz, respondeu Clara com voz firme e calma. O segurança então olhou, da cabeça aos pés, um olhar que mais empurrava do que qualquer gesto. Garota, aqui não é lugar de pedir esmola, volte para a rua certa. A palavra esmola mal saiu de sua boca e algo no olhar de Clara endureceu. Mas ela não discutiu, apenas caminhou até a lateral das portas. Ficou ali, esperando, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Dentro do saguão, Augusto caminhava, mas não em linha reta. Oscilava, como quem luta contra um redemoinho invisível. Um diretor se aproximou. Presidente, precisamos de uma declaração. Os acionistas. Nada, interrompeu ele sem erguer os olhos. Nenhuma palavra até eu decidir. Decidir o quê? Nem ele sabia. Foi então que os portões giratórios se abriram. 3 advogados saíram apressados.
Logo atrás deles, ele, Augusto Ferraz. A multidão explodiu em flashes. Presidente Ferraz, é verdade que o prejuízo passou dos bilhões? Vai renunciar ao cargo? O Auron Group está falindo? É culpado de fraude financeira? Cada pergunta era uma punhalada. Os seguranças formaram um escudo humano. Augusto seguiu, impassível, até que ele parou. Seus olhos, cansados, encontraram algo que o fez congelar. Uma jovem parada à frente, roupas molhadas, mãos vazias, nenhuma câmera apontada para ela. Clara. Ela não recuou, não gritou, não chorou, apenas o fitou. Um olhar silencioso, porém firme. Um olhar que dizia: eu sei mais do que eles. Um dos seguranças avançou para tirá-la do caminho. Já disse para sair e empurrou seu ombro. Ela cambaleou, mas manteve-se de pé. E então, o impensável aconteceu. Augusto, sem entender por quê, ergueu a mão. Pare, disse ele. Todos pararam. Repórteres, microfones, câmeras, silêncio desconfortável. Ela abriu a boca. As palavras saíram baixas, mais claras, afiadas como aço. Quieto, não diga nada agora. Você não está pronto para falar. Era isso. Não foi um grito, não foi súplica, foi uma ordem. Uma menina pobre ordenando silêncio a um presidente milionário. Um arrepio percorreu o ar. Até as câmeras hesitaram. Ninguém entendeu. Ninguém, exceto eles dois, percebeu que não era loucura. Era reconhecimento. Augusto sentiu algo no peito. Não era raiva, era medo. Como ela ousava? Quem era? Por que aquelas palavras? E Clara, firme, concluiu: quando chegar a hora, eu falo com você. Mas agora, cale-se, ou vão destruí-lo antes de ouvir a verdade. A chuva continuava a cair, fina e persistente, como se quisesse lavar algo que ninguém via. Lavava os carros de luxo, os chapéus de feltro, os sapatos apressados, mas jamais alcançava o que se escondia de verdade: o orgulho, o medo, os segredos. Naquele cenário envidraçado, o prédio da Auron Group surgia como um gigante adormecido, respirando através das luzes brancas atrás dos painéis de vidro. Ali dentro, o mundo dos poderosos começava a rachar e ninguém ainda sabia. Clara estava parada diante da entrada principal. Ninguém sabia seu nome. Ninguém imaginava que aquela jovem de casaco gasto, pele pálida e sapatos encharcados prestes a se desmanchar era a única pessoa que não temia entrar naquele templo financeiro. O vento soprava contra ela, empurrando-a para trás, como o mundo sempre fizera. Mas ela ficou, firme, quieta, observando. Os jornalistas murmuravam: se ele caiu, cai todo mundo com ele. Augusto Ferraz nunca disse uma palavra fora de controle. Se hoje falar, é porque sangrou. Elas dizem que ele perdeu quase tudo. Ele, Augusto Ferraz, o homem que transformou ruínas em impérios, que comprava empresas como quem move xadrez. Sua presença era sempre anunciada antes mesmo de ser vista. E ainda assim, naquele dia, ele parecia menor. Não em altura, mas em espírito. Caminhava com passos rígidos, como se cada passo quebrasse algo dentro dele. Seu rosto não demonstrava desespero, mas seus olhos gritavam silenciosamente. Clara fixou o olhar nele pela primeira vez. Não era o olhar de curiosidade, nem de ódio, nem de medo. Era uma espécie de reconhecimento, como quem vê, em meio ao caos, um pedaço de uma história ainda não contada. Os jornalistas murmuravam: se ele caiu, cai todo mundo com ele. Augusto Ferraz nunca disse uma palavra fora de controle. Se hoje falar, é porque sangrou. Elas dizem que ele perdeu quase tudo. Ele, Augusto Ferraz, o homem que transformou ruínas em impérios, que comprava empresas como quem move xadrez. Sua presença era sempre anunciada antes mesmo de ser vista. E ainda assim, naquele dia, ele parecia menor. Não em altura, mas em espírito. Caminhava com passos rígidos, como se cada passo quebrasse algo dentro dele. Seu rosto não demonstrava desespero, mas seus olhos gritavam silenciosamente. Clara fixou o olhar nele pela primeira vez.
Não era o olhar de curiosidade, nem de ódio, nem de medo. Era uma espécie de reconhecimento, como quem vê, em meio ao caos, um pedaço de uma história ainda não contada. O segurança tentou empurrá-la para longe, irritado. Já disse para sair, isto aqui não é abrigo. Mas ela não moveu 1 centímetro. E então ele apareceu. Augusto cruzou as portas de vidro cercado por advogados e seguranças. Flashes explodiram ao redor, como relâmpagos artificiais. Perguntas foram lançadas como flechas. O senhor perdeu o controle do conglomerado? Há acusações de fraude? É verdade? Vai renunciar? E então, algo inesperado. Em meio ao estrondo de vozes, Clara deu um passo à frente. Ninguém notou até que fosse tarde. Ele parou. Augusto parou. Como o raio que encontra o para-raios, aquele olhar o atingiu. Ele não a conhecia e, ainda assim, algo o fez deter-se. Ela, com a roupa molhada ao corpo, frágil aos olhos dos outros, firme aos olhos de si mesma. Os seguranças tentaram retirá-la, mas antes que a mão a empurrasse novamente, aconteceu. Aquele momento que ninguém entendeu, mas ninguém jamais esqueceu. Quieto, não fale, disse Clara. Se falar agora, eles te devoram. Não foi súplica, foi ordem. Não foi medo, foi averiguação. O choque não foi no mundo, foi dentro dele. Augusto, homem acostumado a calar ministros, a comandar executivos com um único levantar de sobrancelhas, ficou imóvel, como se um fantasma tivesse falado com sua voz. Silêncio. Os repórteres hesitaram, os seguranças recuaram, advogados se entreolharam. Quem era ela? Ele tentou pronunciar uma pergunta, mas ela continuou. Quando eu disser, você me ouvirá. Mas agora, cale-se. Eles não vieram ouvir, vieram atacar. E, inesperadamente, virou-se e caminhou para longe. Augusto a seguiu com os olhos, até ela sumir na multidão de guarda-chuvas. Mas algo dentro dele havia mudado. Algo que nem ele, acostumado a controlar cada detalhe de cada contrato, conseguia nomear. Quem era aquela garota? Sussurrou um dos diretores. Augusto não respondeu. Não tinha resposta. Dentro da limusine, já em movimento, ele olhou pela janela. Não via os prédios, via os olhos dela. Como ela usou? Por quê? Eu escutei? Tocou a gravata com mãos tensas, respirou devagar. Tentou afastar a sensação incômoda. E falhou. Aquela voz, aquela firmeza. Ele já ouvira antes? Não, impossível. Mas havia um quê de déjà vu, um fragmento de memória infantil, um eco. No bolso interno carregava uma pasta com documentos da crise, mas dentro dela havia outra coisa. Algo que ele mesmo guardara sem explicar, uma carta encontrada dias antes, anônima, sem assinatura. A mesma letra, o mesmo aviso. Quando tudo desmoronar, não fale, espere por mim. E então, pela primeira vez em anos, Augusto Ferraz sentiu medo. De volta à calçada, Clara caminhava sobre a chuva como quem não teme se afogar. A cidade a ignorava como sempre. Mas ela sabia algo que ninguém ali sabia. Ela não o calou por atrevimento. Ela o salvava. Porque antes que todos descobrissem, antes que o mundo rompesse suas máscaras, ela precisava olhar nos olhos dele de novo e dizer a verdade. A cidade que pela manhã assistira ao silêncio imposto por uma desconhecida, à tarde já estava fervendo em rumores. Programas de TV repetiam as imagens, não do colapso da bolsa, não da fúria dos investidores, mas daquele instante confuso, quando um magnata parou e escutou uma pobre garota. As redes questionavam quem era ela, uma ativista, uma alucinada, uma filha esquecida, uma ameaça? Mas, enquanto isso, longe dos vidros e gravatas, Clara caminhava pelas ruas estreitas do bairro onde morava. As vielas eram tão estreitas que 2 carros não podiam se cruzar. Não havia placas de ouro nas paredes. Havia roupas penduradas em varais, vozes atrás de portas, crianças descalças brincando em poças d'água. Ali, ninguém conhecia o nome Ferraz. Ali, presidentes eram apenas boatos distantes.
Atravessou a praça central, com o coreto abandonado e o banco de madeira lascado. Algumas senhoras a cumprimentaram com um aceno. Ela retribuiu com um leve sorriso. Mas Clara não conversava. Era generosa, ajudava com compras, carregava sacolas para idosos, mas guardava palavras como quem guarda chaves antigas. Nunca falava mais que o necessário. Subiu a escadaria de pedras que levava ao topo do morro. Lá havia apenas 3 casas. A última, pintada de branco desbotado, pertencia à senhora Helena, uma costureira aposentada que todos chamavam de Dona Nena. Clara vivia com ela desde os 11 anos. Ao entrar, encontrou a velha mexendo numa chaleira. «Chegou tarde», disse Dona Nena, sem virar o rosto. «Choveu muito hoje». Clara pendurou o casaco e se sentou à mesa. A água escorria do cabelo para o chão. «Ele a viu?» perguntou a velha calmamente. Clara hesitou. Sim. Dona Nena colocou a xícara sobre a mesa. Suas mãos, marcadas pelo tempo, tremiam de leve. E ele me ouviu. Helena fechou os olhos. Um suspiro profundo, triste, escapou. Então está começando. Começando. Uma palavra que soou como badalo de sino antigo, longo, inevitável. Clara, no entanto, não demonstrou medo. A noite cobriu a cidade. No alto da torre de vidro, na cobertura da Aurum, Augusto permanecia sozinho em seu escritório. O prédio inteiro já havia sido esvaziado, jornalistas dispersados, advogados silenciados por ordens diretas. Mas ele ainda estava lá. Sentado numa poltrona de couro, encarava o próprio reflexo no vidro negro. «Quem é você?» murmurou, encarando os olhos que lembrava e desconhecia. Sobre a mesa, colocou a carta que guardava. A letra era idêntica à que vira em sonhos. A frase, quase profética. «Quando tudo desmoronar, não fale, espere por mim». Ele cerrou os punhos. Nunca teve medo do inimigo visível, mas daquele silêncio, sim. Aquele silêncio tinha forma, rosto, olhos. Ele lembrou. Quando os olhos dela o fitaram, não viu ódio nem acusação, viu conhecimento. Como se ela estivesse ali não para atacá-lo, mas para avisá-lo. Enquanto Augusto encarava o silêncio, Clara desdobrava um pequeno retalho de tecido sobre a cama. Costurado na borda havia um nome, A.F. Ela passou o dedo sobre as letras, sem sorrir, sem tremer. Era o único vestígio do passado que compartilhava com aquele homem. A tempestade daquela noite parecia anunciar algo que ninguém poderia deter. Porque, ao contrário do que pensavam, a história entre Clara e Augusto não começou naquela manhã. Começou muitos anos antes, quando um homem poderoso escolheu esquecer e uma menina frágil escolheu sobreviver. E agora, as contas desse silêncio estavam sendo cobradas. A noite se espalhou sobre a cidade como um pano pesado, cobrindo as luzes e abafando as vozes. No bairro alto, os prédios de concreto reluziam em silêncio. No bairro baixo, as ruas estreitas ainda pulsavam com passos, buzinas e vozes das janelas. Mas entre esses dois mundos havia uma ponte invisível, uma ponte construída por um segredo, por uma promessa quebrada e por uma menina que nunca gritou, mas sabia calar os gigantes. Clara acendeu a lamparina no quarto simples onde dormia. As paredes eram nuas, sem retratos. No canto, uma caixa de madeira permanecia fechada por um cadeado antigo. Ela nunca a abria diante de ninguém, nem mesmo diante de Dona Nena. Sobre a mesa de madeira repousava uma xícara de chá e um pedaço de pão. Ela não tocou em nada. Apenas tirou do bolso o pedaço de tecido bordado com as iniciais AF e colocou diante de si, como quem coloca uma ferida sobre a mesa. Lá fora, ouviam-se vozes das vizinhas conversando. Ela voltou molhada hoje, do centro. Dizem que falaram dela na televisão. Eu digo, aquela menina não é daqui. Carrega um olhar de quem viu coisa grande. Clara fechou os olhos. Lembrou das palavras que disseram ao homem mais poderoso da cidade. Cale-se, ou eles o devoram. Não se orgulhava, não se arrependia. Era necessário. Ela sabia algo que ele não sabia. A queda dele não viria dos números, mas da voz errada no momento errado.
Na cobertura da Aurum Group, Augusto Ferraz permanecia diante do vidro. O mundo inteiro falava dele. Os jornais anunciavam colapso. Os acionistas exigiam respostas. Mas ele pensava nela. Descubram quem é, ordenou, sem virar o rosto. O assessor hesitou. Quem, senhor? A moça, a que me mandou calar. Quero nome, origem, tudo. O assessor anotou com mãos trêmulas. Naquele império, Augusto não fazia perguntas duas vezes. Mas o homem mais feroz da Bolsa de Valores não conseguia esquecer aquele instante. A forma como ela não tremia, como o olhou, não com medo, não com ódio, mas com conhecimento. Ele jamais fora parado assim, nem por ministros, nem por presidentes, nem por herdeiros, mas por ela, sim, ela o deteve, como se o conhecesse. Ele fechou os olhos e então, como um estilhaço de memória, uma lembrança distante de mais de 20 anos atrás surgiu. Uma menina, uma carta, um nome e um erro. Clara, chamou Dona Nena, trazendo a xícara. Tá na hora de comer alguma coisa. Não tenho fome. Ninguém sobrevive só de silêncio, menina. Clara ergueu os olhos. A velha não sabia tudo, mas sabia o suficiente, que aquela jovem não era comum, que sua vida tinha sido marcada por algo que não se contava em palavras. Ele vai me procurar, disse Clara, com calma. E quando encontrar? Perguntou a velha. Clara olhou para o tecido bordado. Quando ele me encontrar, descobrirá quem realmente está caindo, a empresa ou ele. No dia seguinte, bem cedo, os jornais estamparam. Presidente Ferraz se cala diante de jovem desconhecida. Quem é ela? Mistério na crise. Garota enfrenta magnata e o faz recuar. Surgiu a voz da ruína? Os investidores riam, os oportunistas vibravam, os inimigos afiavam as línguas. Mas Clara continuava lavando os degraus da igreja, em silêncio, sem olhar para ninguém. Uma senhora se aproximou. Filha, foi você que enfrentou aquele homem da televisão? Clara apenas continuou esfregando. Não quero problemas para você, mas moça, não se enfrenta a cobra de sapato gasto. Foi então que Clara olhou para ela pela primeira vez. Cobras não me assustam, disse. Já caminhei entre elas. Na sede da Aurum, a investigação começava. Senhor, encontramos algo, disse o assessor, suando. A jovem se chama Clara, mas não consta sobrenome. Não tem documentos completos. Vive num bairro da Zona Sul, criada por uma costureira idosa. Nada além disso. Nada? Repetiu Augusto. Nada. Sem registros de escola, sem certidão de nascimento. Oficial é quase invisível. Invisível. A palavra caiu como pedra no peito dele. Continue, disse, com os olhos fixos na janela. Há mais, senhor. Um detalhe, estranho. Algumas pessoas do bairro afirmam que ela apareceu ali há 8 anos, sozinha, e que na época carregava um casaco com as mesmas iniciais do senhor. Silêncio. Os olhos de Augusto se fecharam devagar. AF. Não podia ser. Era impossível, mas sua respiração tremeu. Ao cair da noite, Clara voltou para casa. Dona Mena dormia na cadeira. A lamparina tremeluzia. Sobre a mesa, a caixa trancada permanecia fechada. Clara ajoelhou-se diante dela como diante de um túmulo. Sussurrou como quem fala com alguém distante. Ele está acordando, mãe. Uma lágrima silenciosa caiu, mas não de fraqueza. Era o luto por algo que ainda não havia começado. Na torre de vidro, Augusto ainda permanecia desperto. Não pelos números, mas por um nome que não ousava pronunciar. Porque, às vezes, o que mais assusta um homem poderoso não é a falência, é o passado. E no rosto daquela jovem, ele viu o rosto de alguém que jurou que nunca veria de novo. Alguém que ele tentou apagar. E falhou. A chuva cessara, mas a cidade ainda carregava o peso da noite anterior. As ruas estavam úmidas e do alto dos prédios o vento soprava como um sussurro que tentava avisar algo. Em um canto esquecido da cidade, Clara caminhava devagar pelo mercado popular. As barracas de frutas, os vendedores de peixe, os gritos das crianças, tudo seguiu como sempre. Tudo menos ela. Todos no bairro sentiam, mas ninguém dizia. Algo naquela menina mudara desde o dia em que voltou do centro. Algo se acendeu.
Um olhar que já não era apenas de silêncio, era de espera. Ela se deteve diante de uma banca de jornais. Lá estava a manchete. Clara, a jovem sem passado que fez um gigante se calar. A foto era borrada, capturada às pressas, mostrava apenas seu perfil molhado, com os olhos firmes. Os vizinhos cochichavam. Dizem que ela é filha de alguém rico. Dizem que é louca. Dizem que é santa. Mas Clara virou o rosto, como quem não se reconhece em imagem alguma. Ela não queria ser mistério, ela era dívida. Uma dívida não dela, mas que alguém teria de pagar. Augusto, da cobertura espelhada, olhava para as mesmas manchetes. Mas ao contrário dos outros, ele não via invasão ou escândalo, via ameaça. Uma ameaça não ao seu império, mas àquilo que ele mais protegia, sua memória. Ligue para o departamento pessoal, ordenou. Tragam-me arquivos de 9 anos atrás, sobre contratações internas, demissões, processos silenciosos. O assessor hesitou. 9 anos? Senhor, esse período coincide com... Eu sei com o que coincide. Augusto fechou os olhos e, quando abriu, não viu mais o escritório. Viu um corredor antigo, um hospital, um berçário, um choro. Sacudiu a cabeça, voltou à mesa. Mas sabia, Clara não era acaso. Enquanto isso, Clara subiu um morro com uma sacola de pão. As crianças correram até ela. Clara, Clara, você está na televisão, você é famosa. Ela sorriu, mas não respondeu. A fama era ruído, ela carregava silêncio. Uma das meninas percebeu. Por que você nunca fala muito se todo mundo quer te ouvir? Clara parou, ajoelhou-se. Porque nem tudo que merece ser ouvido está pronto para ser dito. A menina franziu a testa. Clara acariciou seu cabelo e seguiu o caminho. Naquela tarde, Augusto tomou uma decisão inesperada. Pegou o telefone. Quero carro, sem escolta, sem motoristas. Eu mesmo vou. Senhor, isso é um risco. Eu já vivi riscos maiores. Ninguém ousou impedi-lo. Disfarçado com casaco simples e boné, Augusto entrou num carro comum e dirigiu rumo ao sul da cidade, para longe dos espelhos, dos tapetes, das colunas de mármore, para um lugar onde seu nome nada valia. O bairro de Clara. Ele estacionou diante da praça. Ninguém o reconheceu. Caminhou, observando as casas, os muros descascados, as roupas nos varais. Era um mundo que ele nunca vira, mas que talvez tivesse ajudado a construir, mesmo sem saber. Ele viu crianças jogando bola descalças, viu uma mulher lavando o chão, um homem dormindo na calçada. E pela primeira vez sentiu vergonha. Vergonha de não saber os rostos sobre os quais seus números pesavam. Enquanto isso, Clara estava em casa, sentada diante da caixa trancada. As mãos sobre a tampa, o coração calmo. Porque sabia que o momento se aproximava. Ele veio, disse Dona Nena, surgindo à porta. Ele está no bairro. Clara não se virou. Eu sei. Vai falar com ele hoje? Ela respirou fundo. Ainda não. Então quando? Clara baixou os olhos para o tecido bordado. Quando ele lembrar o que fez. Augusto caminhava pelas ruas, sem rumo, mas havia algo o guiando. Ele passou pelo coreto, pelas escadas de pedra. Quando chegou à última casa do morro, parou. A porta estava entreaberta. Lá dentro, através de uma fresta, viu-a, Clara, sentada diante de uma mesa, sozinha, imóvel. Um instante eterno. Ele ergueu a mão para bater, mas não o fez. Ela não levantou, mas falou, sem olhar para ele. Eu disse que não era hora de falar, Sr. Ferraz. Ele congelou. Ela sabia. Sabia que ele viria, sabia que ele estava ali. Mas quem é você? Sussurrou ele, sem entrar. Silêncio. Clara então abriu devagar a caixa. Dentro havia cartas, fotografias e um documento antigo, com o nome dele e o nome de alguém mais. Ela olhou para ele pela primeira vez, não como Clara, mas como o espelho de um pecado enterrado. Eu sou o que você tentou esquecer. A porta continuava entreaberta e o vento da tarde começou a soprar como se quisesse empurrar Augusto para dentro daquela casa. Mas ele ficou imóvel, com a mão suspensa no ar, como um homem diante de um tribunal invisível. Clara permanecia sentada, diante da caixa aberta sobre a mesa, os olhos fixos nele, não com raiva, mas com uma verdade irrefutável. Eu perguntei, quem é você?
Repetiu ele com voz densa, rouca. Ela não respondeu de imediato, apenas retirou devagar uma fotografia antiga da caixa, cuidadosamente protegida por um plástico amarelado. Era uma foto em preto e branco, um hospital, um berço, um recém-nascido. Augusto sentiu o estômago revirar. Clara não mostrou o rosto da criança, apenas virou o olhar para a janela, como quem fala com o tempo. Há muitos anos, alguém tomou uma decisão que custou uma vida e deixou uma dívida. Augusto apertou os punhos. Eu não sei do que você está falando. Ela ergueu lentamente a fotografia, sem tirá-la do plástico, sem permitir que ele se aproximasse. Não sabe ou não quer lembrar? A pergunta foi uma lâmina. Ele recuou um passo. Ela continuou, fria, silenciosa. Há 9 anos, alguém do seu círculo, alguém com o seu sobrenome, visitou um hospital da Zona Sul, um lugar esquecido, uma ala que ninguém registra. Augusto estremeceu. Basta. Não, disse ela sem elevar o tom. Ainda não começamos. Longe dali, no centro da cidade, os diretores da Aurum se reuniam em salas espelhadas, decidindo o destino de bilhões. Mas o verdadeiro julgamento não estava mais nos números, estava naquela casa pobre, naquele morro, naquele confronto mudo. Porque os homens mais poderosos podem controlar mercados, mas não podem comprar o passado. Augusto tentou recuperar o ar. O que você quer? Dinheiro? Perguntou ele, enfim, como um reflexo. Clara sorriu, pela primeira vez. Mas não era um sorriso humano, era trágico. Dinheiro? Ela deixou a palavra cair, vazia. Se eu quisesse seu dinheiro, eu teria permitido que você falasse diante das câmeras ontem. Um homem desesperado paga qualquer preço para salvar sua imagem. Ele engoliu em seco. Ela deu um passo à frente. Eu não quero seu dinheiro, Augusto Ferraz. Agora ela disse seu nome completo e ele entendeu. Ela sabia tudo. Eu quero sua memória. Ele fechou os olhos, como se alguém apertasse seu coração com as mãos. No topo do morro, um trovão no horizonte anunciou tempestade. Clara guardou a fotografia, mas deixou sobre a mesa um documento dobrado. Esta noite, você vai lembrar onde estava quando esse documento foi assinado. Ele não tocou, mas reconheceu. A assinatura. Era dele. 13 anos atrás. Hospital Municipal São Brás, ala infantil. Por quê? Murmurou ele sem força. Clara respirou fundo. Os olhos brilharam, não com lágrima, mas com dor indomável. Porque eu sou o silêncio que você deixou. Ele cambaleou. O que você está dizendo? Ela o fitou. Eu sou o que você escolheu não salvar. Ele quis negar, gritar, fugir, mas a verdade já estava no ar, pesando, sufocando. E pela primeira vez, o homem que jamais tremia, tremeu. Ele cambaleou para trás, encarando Clara como quem vê um fantasma feito de carne. A caixa permanecia aberta sobre a mesa, e mesmo sem tocar nos papéis, Augusto sentia como se cada folha queimasse contra sua pele. O ar entre eles se tornou espesso, difícil de respirar. Ele tentou falar, mas a voz morreu em sua garganta. Isso não pode! Pode, respondeu Clara, sem raiva, e aconteceu. Ela puxou outro envelope, velho, amarelado. Quando retirou o papel de dentro, a assinatura de Augusto cintilou sob a luz fraca da lamparina. O mesmo traço, a mesma força, mas agora tremendo de culpa. Você esteve lá, disse ela, naquele hospital, o dia em que uma decisão foi tomada, uma decisão que apagou um nome para salvar um sobrenome. Augusto apertou os olhos com força, como se pudesse rasgar a escuridão e achar uma mentira ali dentro. Eu não sei do que você... Não minta para mim, ela o interrompeu. Não agora. Você não está diante da imprensa, nem de acionistas. Você está diante da única pessoa que sabe quem você era antes do poder. O silêncio caiu como pedra.
Do lado de fora, o céu começava a cerrar, com nuvens grossas anunciando tempestade. Como se o mundo prendesse a respiração, esperando uma revelação. Clara voltou a olhar os papéis. Você lembra do nome dela? Perguntou. Augusto abriu os olhos, assustado. Quem? Clara ergueu lentamente a fotografia que mostrava uma mulher jovem, pálida, cansada, deitada em uma cama de hospital. Nos braços, uma criança recém-nascida. O rosto da mulher não estava claro, mas algo em seus olhos era familiar. Augusto sentiu o coração disparar. Essa mulher, ela... Sim, Clara sentiu. Ela. Aquela que você tentou apagar da sua biografia. Aquela que você deixou para trás quando escolheu subir. Ele cambaleou, segurando-se na parede. Não, não era assim. Era, afirmou Clara. Você disse que voltaria, que resolveria, mas não voltou. Você fechou a porta e alguém pagou o preço. Ela guardou a foto, mas seus olhos permaneceram nele, frios, firmes. Você não destruiu apenas uma mulher. Você destruiu o futuro de alguém que nem pôde escolher viver com um nome. Augusto respirava com dificuldade. Lembrou do hospital, da ala antiga, do corredor impregnado de álcool e abandono. De uma mulher que chorava, mas não implorava. Ela não pediu dinheiro, pediu que ele ficasse. Ele não ficou. Eu era jovem, tentou justificar. Eu não tinha poder sobre aquilo. Mas teve poder para esquecer, disse Clara, e esqueceu bem. Ela fechou a caixa. Até agora. Lá fora, os primeiros trovões rasgaram o céu. A chuva voltou, lenta, diferente da anterior. Não lavava, apenas afundava. Augusto tentou se recompor, endireitou-se, puxou o ar com força. O que você quer? Perguntou, com voz mais firme. Reparação? Vingança? Clara o olhou com algo que ele não conseguiu entender. Não era ódio, era pior, era verdade. Eu não vim aqui para destruir você, Augusto. Vim para acordá-lo, porque a ruína que se aproxima não é financeira, é moral. Você não está prestes a perder o império, está prestes a perder o que resta do seu nome. Ela caminhou em direção à porta. Quando tudo isso vier à luz, e virá, quero ver se os homens que o seguem ainda o chamarão de presidente. Antes de sair, ela disse sem virar o rosto. Porque eu não sou o escândalo que você teme. Eu sou a consequência. A porta se fechou atrás dela. Augusto ficou só. O som da chuva batia no telhado como dedos impacientes. Ele caiu na cadeira. A carta em sua mesa tremia em suas mãos. Lágrimas? Não, ainda não. O orgulho as impediu. Mas algo quebrou por dentro. Ele olhou para a foto da mulher no hospital. Sim, ele conhecia aqueles olhos. E agora sabia. Ela tinha voltado. Não em carne, mas em silêncio. Na rua, Clara caminhava com passos calmos. O vento batia forte, mas ela não encolhia os ombros. A tempestade começava. E ela sabia. Na próxima vez que se encontrassem, não haveria mais silêncio. Haveria verdade. A tempestade já havia tomado a cidade inteira quando Augusto voltou para o carro. Mas ele não ligou o motor. Apenas ficou ali, imóvel, com as mãos sobre o volante, encarando o nada. O limpador do para-brisa se movia em silêncio, como um pêndulo que marcava não o tempo, mas o fim de algo dentro dele. Nunca, em toda a sua vida pública, alguém o havia calado. Nunca, em todos os seus anos de poder, alguém o havia feito recuar sem força física, apenas com uma frase. Eu não quero seu dinheiro, Augusto Ferraz. Quero sua memória. Ele fechou os olhos com força, como se pudesse impedir a imagem daquela fotografia de voltar. Mas voltou. Lá estava ela, a mulher no hospital, pálida, exausta, e nos braços um recém-nascido. Um nome surgiu em seus lábios, quase sem som. Helena. Do outro lado da cidade, Clara caminhava pelo corredor escuro da casa de Dona Nena. Não acendeu luz alguma. Havia aprendido a ver no escuro desde cedo. Subiu até o sótão, onde o telhado rangia com a força da chuva.
Ajoelhou-se diante da pequena janela e observou os relâmpagos cortarem o céu como se fossem fendas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela não chorava, não odiava, somente esperava, porque sabia, depois daquela noite, ele viria atrás dela. Não como presidente, não como magnata, mas como homem quebrado. Está feito, murmurou. Ele lembrou o nome dela. Na manhã seguinte, a cidade acordou em um frenesi que misturava curiosidade e medo. As manchetes já não falavam apenas do colapso financeiro da Aurum Group, mas de algo mais obscuro. Quem é a mulher que enfrenta Augusto Ferraz? Mistério cresce, presidente abandona reunião para seguir desconhecida. Ela o conhece ou o condena? Analistas tentavam interpretar, religiosos chamavam de profecia, rivais esperavam a queda. Mas ninguém suspeitava da verdade. Augusto Ferraz não temia falência, temia lembrança. Ele passou a noite inteira sem dormir. Não voltou para casa, não atendeu diretores, não leu relatórios. Trancou-se em um antigo escritório no andar mais alto da Aurum, aquele que nunca mostrava à imprensa, onde guardava coisas que ninguém conhecia. Abriu uma gaveta trancada. De lá, retirou uma caixa. Dentro, apenas 3 objetos: um anel, uma chave e uma carta nunca enviada. Ele tremia ao tocar na carta. Helena, me perdoe, eu voltarei. Nunca voltou. Senhor, bateu o assessor à porta, os acionistas aguardam sua presença na assembleia. Mas, senhor, eu disse tudo. Pela primeira vez em 30 anos, a voz dele não tinha comando, tinha cansaço. Na praça do bairro pobre, Clara estava sentada no antigo coreto, observando as crianças brincarem. Uma delas se aproximou, trazendo uma flor. Para você, Clara. Ela aceitou, com leveza. A menina sorriu. Você sempre fica em silêncio, mas hoje você está triste? Clara não respondeu, porque há dores que não nascem no peito, nascem antes de nós. Ao entardecer, o carro escuro apareceu, sem placa oficial, sem escolta, sem poder. Augusto desceu, com passos pesados. Os moradores se calaram. Ele caminhou até o coreto. Clara se levantou. Não fugiu, não falou. Ele parou diante dela. Onde ela está? Perguntou com voz quebrada. Morta, respondeu Clara suavemente, e sozinha. Ele fechou os olhos. Eu tentei, murmurou. Não tente mentir para mim, disse ela pela última vez. Você não tentou, você escolheu. A chuva voltou a cair. Mas desta vez Augusto não se moveu. Não recuou, não negou, apenas desabou. Ele caiu de joelhos no chão de terra, diante de uma jovem pobre. Não por humilhação, por culpa. Diga, implorou ele, quem é você? Clara se aproximou, encostou a mão no ombro dele. Não como consolo, mas como sentença. Eu sou o que sobrou daquilo que você abandonou. A noite caiu, e com ela caiu o homem que todos juravam inquebrável. A noite havia descido inteira sobre o morro, e as luzes amarelas dos postes mal conseguiam romper a escuridão que envolvia as casas. O vento carregava um pressentimento estranho, como o silêncio de um tribunal antes da sentença. E no centro daquele silêncio permaneciam apenas 2 seres, Clara e Augusto. Não mais presidente e desconhecida, mas algo muito mais antigo, algo que transcende os nomes. Augusto permanecia ajoelhado, os joelhos sujos de terra, a respiração curta e irregular. Pela primeira vez em toda a vida, ele não tinha para onde fugir, nem para números, nem para discursos, nem para contratos. Diante dele só havia passado, e passado não aceita negociações. Levante-se, disse Clara. Ele não reagiu. Ela repetiu com firmeza. Levante-se, ainda não terminamos. Augusto obedeceu, não como homem acostumado a comandar, mas como alguém que já compreendeu que perdeu o direito à resistência. Clara começou a caminhar. Ele a seguiu. Subiram as escadas de pedra em silêncio, passo a passo, como uma procissão sombria em direção a um altar invisível. Entraram na casa. Dona Nena não estava.
A lamparina acesa lançava sombras longas nas paredes. Sobre a mesa, a caixa ainda aberta. Sente-se, ordenou Clara. Augusto sentou. Ela permaneceu de pé. Até agora, falei do que você tentou esquecer, disse ela. Mas nesta parte, falarei do que tentou esconder. Ele ergueu os olhos, feridos. Ela pousou uma fotografia sobre a mesa. Não era mais a mulher no hospital, era algo pior. Um recém-nascido, enfaixado, sem nome, sem registro. Ela morreu, disse Clara, com a voz mais suave e mais cruel. Sozinha, sem velório, sem flores, sem nome. E eu fui enviada para um abrigo do Estado, com uma etiqueta no berço, filha de ninguém. Augusto fechou os olhos. Uma lágrima rompeu a barreira do orgulho. Escorreu. Ele não a enxugou. Você sabia que ela estava grávida, continuou Clara. Você sabia que ela não queria dinheiro, queria dignidade. Só isso. Um reconhecimento, um sobrenome, um lugar. A voz de Clara vacilou por um instante. E mesmo assim, você partiu. Do lado de fora, começava a chover de novo. A casa respirava tristeza. As janelas tremiam. Augusto falou, pela primeira vez sem defesa. Eu não sabia que ela... Clara o interrompeu fria. Você não quis saber. Ele levou as mãos ao rosto, chorou. Não como homem fraco, mas como homem tarde demais. Eu era covarde. Não, disse Clara. Covardia é quando se teme a morte. O que você fez foi abandono. Abandono é escolher viver como se o outro já estivesse morto. Ele soluçou, silencioso. Clara se sentou, finalmente. Eu não vim destruir sua vida, Augusto, disse ela, porque sua ruína não é falência. É verdade. A verdade que você deve ao mundo, não em dinheiro, mas em nome. Augusto ergueu o rosto lentamente. Então, me diga, sussurrou, diga o que quer de mim. Clara pousou a mão sobre a fotografia. Eu quero que o homem mais temido deste país diga em voz alta que teve medo, que amou, que fugiu e que falhou. Ele a encarou, derrotado. Quem era ela para você? Clara respirou fundo. Ela era minha mãe. Silêncio. Um trovão rompeu o céu e a casa inteira estremeceu. Naquele instante, algo se quebrou para sempre dentro de Augusto. Toda a força que ele construiu com ações, títulos e poder se desfez diante de uma frase. Porque homens podem negar o mundo inteiro, mas não podem negar a filha. Ele tentou falar, mas não saiu som algum. Clara apenas disse: amanhã eu voltarei. E quando eu voltar, não vire para mim como presidente, vire como homem. E então veremos se ainda resta pai. Ele se levantou. Ele não. A porta se fechou. A chuva engrossou. E sobre a mesa ainda ardia a fotografia do recém-nascido. O dia amanheceu cinzento e a cidade despertou inquieta, como se pressentisse que algo irreversível estava prestes a acontecer. Os jornais já não falavam apenas de colapso financeiro, mas de silêncio, culpa e segredos. As manchetes cresciam como labaredas. Quem é Clara? Vínculo sanguíneo com Ferraz? Augusto desaparece, crise ou fuga? A queda do império? Dentro da Aurum Group, o pânico era visível. Diretores reuniam-se em corredores, acionistas voavam de outros países, advogados exigiam respostas. Mas ninguém sabia onde estava o presidente. Ninguém sabia o que dizer à bolsa, aos bancos, às câmeras. Porque a pergunta que agora importava não era econômica, era humana. Quem é Clara? Augusto não dormira. Sentado na antiga sala escura do 32º andar, onde guardava o que o mundo nunca vira, ele revia fotografias, cartas, lembranças que jurara ter apagado. E entre os papéis encontrou algo que o feriu mais do que qualquer manchete. Uma carta inacabada, escrita por Helena. Se um dia você voltar, traga apenas seu nome. Eu não preciso de nada, além da verdade. Ele apertou o papel contra o peito, os joelhos fraquejaram. Eu voltei, Helena, mas tarde demais.
Ao meio-dia, o caos tomou os corredores da Aurum. Repórteres se aglomeravam no saguão, câmeras em punho. Algo se espalhara como fogo. Clara havia sido vista entrando no prédio. Ela está no 32º andar, alguém sussurrou. A filha? A amante? A ruína? As portas do elevador se fecharam. No interior, Clara. Não havia maquiagem, joias ou defesa, apenas aquele olhar, aquele silêncio que era mais forte que qualquer grito. Subia, andar por andar. E cada número iluminado era um batimento cardíaco. 28, 29, 30. Quando a porta se abriu no 32º andar, o corredor estava vazio. O mundo lá embaixo gritava nomes. Ali havia apenas espera. Augusto estava diante da janela, as costas voltadas para ela, não como fugitivo, como réu. Clara caminhou devagar, parou atrás dele, não disse nada. Ele falou primeiro. Quando você nasceu, eu não estava lá. Silêncio. Eu menti para mim mesmo, disse que voltaria, que ainda era tempo, mas nada espera, nem o amor, nem o sangue. Virou-se. E pela primeira vez, Clara viu não o presidente, mas um homem. Diga, pediu ele, o que quer que eu faça? Clara não chorou. Eu quero que o homem que construiu um império com o nome Ferraz tenha coragem de assumir o que esse nome custou. Naquele instante, uma batida forte ecoou na porta. Era a diretoria, os advogados, a imprensa, tentando invadir. Presidente, a Assembleia o aguarda. Ele olhou para Clara. Ela assentiu. Vá, e não diga palavras de defesa, diga palavras de memória. Minutos depois, o salão principal da Aurum estava lotado, uma centena de acionistas, jornais internacionais, o país inteiro assistia ao vivo. Todos esperavam um discurso sobre finanças, estratégias, negociações. Mas o que ouviram foi outra coisa. Augusto Ferraz encarou as câmeras e disse com voz firme, mas viva: meu nome carrega um erro. Eu construí paredes para esconder o que fiz, mas hoje não vou mais me esconder. O salão parou. Ele continuou. Muitos vieram aqui ver um homem ruir por dinheiro, mas minha ruína tem outro nome. Aquilo que abandonei voltou e eu aceito. Silêncio absoluto. Alguns riram incrédulos, outros estremeceram. E então ele disse o nome dela. Clara. O mundo ouviu. Ela não é um escândalo, ela é minha verdade. Lá fora, no topo do morro, Clara fechou os olhos. Não chorou, mas pela primeira vez pareceu respirar. As luzes dos holofotes ainda ardiam nas paredes frias da Aurum quando o pronunciamento de Augusto Ferraz terminou. O salão permanecia em silêncio, não por respeito, mas por choque. Nunca em toda a história do conglomerado um presidente havia se despido de títulos diante das câmeras. E ainda assim, ele não falou de ações, falou de abandono. Alguns acionistas se levantaram furiosos, exigindo renúncia. Outros, incapazes de compreender, o chamaram de louco. Mas havia também os que nada disseram, porque tinham visto algo impossível, um império se curvar diante de uma filha. Lá fora, o público dividia-se entre insultos e espanto. Ele admitiu. Quem é ela? Isso é suicídio. Mas enquanto o mundo queimava em perguntas, apenas duas pessoas importavam naquela história: a filha e o homem que poderia ter sido o pai. Clara caminhava lentamente pela rua de terra do morro, sem pressa. A chuva havia cessado e um céu pesado de cinza denso pairava sobre as casas. Alguns vizinhos a observavam com olhos de quem vê a aparição. Uma senhora a chamou. Clara, você venceu ele? Clara parou, olhou para a mulher com um olhar profundo, quase triste. Eu não vim para vencer. E seguiu. Na sede da Aurum, as portas do elevador se abriram. Augusto saiu sem seguranças, sem gravata, sem pressa. Havia entregado tudo que o poder não podia tocar, sua mentira. Ao descer até a rua, viu fotógrafos, microfones, advogados tentando arrastá-lo de volta para dentro,
Mas ele não ouviu ninguém. Ele procurava um único rosto. Não encontrou. O dia passou como quem carrega um corpo sobre os ombros. Notícias explodiram, manchetes internacionais surgiram. A herdeira oculta? Escândalo moral? Presidente assume filha não reconhecida? Crime civil? Amor tardio? E ainda assim, Clara permaneceu ausente. Nenhum microfone a encontrou, nenhum canal a exibiu. Porque ela não buscava público, buscava encerramento. Anoiteceu. Augusto subiu o morro, sem carro, sem escolta, com a alma nua. Encontrou a casa de portas abertas. Dona Nena o olhou sem surpresa, nem julgamento. Ela está esperando. Ele entrou. Clara estava sentada à mesa, sem a caixa, sem documentos, sem provas, somente ela. Ele se aproximou. Eu falei diante do mundo, disse ele, mas ainda não falei diante de você. Clara levantou os olhos. Havia algo neles que ele nunca tinha visto em tribunal algum. Então fale. Ele respirou fundo e falou. Não como presidente, não como homem de negócios, mas como alguém que sangra sem ferida. Falou de Helena, da covardia, do medo de destruir sua própria imagem, do silêncio comprado, do preço que o poder exige, a humanidade. Nenhuma lágrima escorreu dos olhos dela. Quando ele terminou, disse apenas: agora você sabe quem sou. Clara levantou-se, se aproximou, ele fechou os olhos, esperando o golpe final. Mas ela não bateu, nem gritou, nem perdoou. Apenas disse: você não é meu pai, você é o fim da minha história. Ele tremeu, e então o início da minha verdade, e caminhou até a porta. Antes de sair, ele perguntou, quase implorando: um dia você poderá me perdoar? Ela parou, não olhou para trás. O perdão não é meu, é do tempo. Saiu. Naquela noite, Augusto Ferraz permaneceu sozinho naquela casa vazia, sentado diante da mesa onde um dia esteve a caixa. Agora nada restava, apenas a cadeira diante dele, vazia. E pela primeira vez, ele entendeu. Não havia sentença, havia consequência. Dias se passaram, a Aurum despencou, a presidência caiu, o império dividiu-se. Mas um detalhe mudou para sempre. No registro oficial de acionistas, na página final, ao lado do nome Augusto Ferraz, apareceu um novo nome: Clara Helena. Clara não voltou mais àquele morro. Ninguém soube para onde foi. Alguns dizem que tornou-se advogada, outros que dedicou-se a crianças abandonadas, outros ainda que desapareceu no mundo. Mas aqueles que a conheceram dizem: ela não sumiu, ela apenas devolveu o silêncio ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Na sede da Aurum, as portas do elevador se abriram. Augusto saiu sem seguranças, sem gravata, sem pressa. Havia entregado tudo que o poder não podia tocar, sua mentira. Ao descer até a rua, viu fotógrafos, microfones, advogados tentando arrastá-lo de volta para dentro. Mas ele não ouviu ninguém. Ele procurava um único rosto. Não encontrou. O dia passou como quem carrega um corpo sobre os ombros. Notícias explodiram, manchetes internacionais surgiram. A herdeira oculta? Escândalo moral? Presidente assume filha não reconhecida? Crime civil? Amor tardio? E ainda assim, Clara permaneceu ausente. Nenhum microfone a encontrou, nenhum canal a exibiu. Porque ela não buscava público, buscava encerramento. Anoiteceu. Augusto subiu o morro, sem carro, sem escolta, com a alma nua. Encontrou a casa de portas abertas. Dona Nena o olhou sem surpresa, nem julgamento. Ela está esperando. Ele entrou. Clara estava sentada à mesa, sem a caixa, sem documentos, sem provas, somente ela. Ele se aproximou. Eu falei diante do mundo, disse ele, mas ainda não falei diante de você. Clara levantou os olhos. Havia algo neles que ele nunca tinha visto em tribunal algum. Então fale. Ele respirou fundo e falou. Não como presidente, não como homem de negócios, mas como alguém que sangra sem ferida. Falou de Helena, da covardia, do medo de destruir sua própria imagem, do silêncio comprado, do preço que o poder exige, a humanidade. Nenhuma lágrima escorreu dos olhos dela. Quando ele terminou, disse apenas:
Agora você sabe quem sou. Clara levantou-se, se aproximou, ele fechou os olhos, esperando o golpe final. Mas ela não bateu, nem gritou, nem perdoou. Apenas disse: "Você não é meu pai. Você é o fim da minha história." Ele tremeu. E então, o início da minha verdade. E caminhou até a porta. Antes de sair, ele perguntou, quase implorando: "Um dia você poderá me perdoar?" Ela parou, não olhou para trás. "O perdão não é meu, é do tempo." Saiu. Naquela noite, Augusto Ferraz permaneceu sozinho naquela casa vazia, sentado diante da mesa onde um dia esteve a caixa. Agora nada restava, apenas a cadeira diante dele, vazia. E pela primeira vez, ele entendeu. Não havia sentença, havia consequência. Dias se passaram, a Aurum despencou, a presidência caiu, o império dividiu-se. Mas um detalhe mudou para sempre. No registro oficial de acionistas, na página final, ao lado do nome Augusto Ferraz, apareceu um novo nome: Clara Helena. Clara não voltou mais àquele morro. Ninguém soube para onde foi. Alguns dizem que tornou-se advogada, outros que dedicou-se a crianças abandonadas, outros ainda que desapareceu no mundo. Mas aqueles que a conheceram dizem: ela não sumiu, ela apenas devolveu o silêncio ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E sobre a lápide esquecida no Hospital São Brás, agora havia flores e um nome: Helena, sem sobrenome, mas com história.